Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Como eu falei no início da missa, ali no ato penitencial, nós estamos nesse tempo que a igreja dá o nome de Epifania, de manifestação, que ocorreu agora no domingo passado, quando aqueles 3 reis, que foram guiados pelaquela estrela, eles se depararam ali na gruta de Belém e viram o menino Deus. E ali eles a adoraram. E é bonito que agora a igreja, durante essa semana, ela vai nos apresentando as várias formas de manifestação de Deus. Ou seja, como foi que Jesus se mostrou? Aquele Deus que nunca foi visto, que ninguém podia tocar, porque Ele é inacessível, porque Ele está lá na imensidão desse tal céu, que ninguém chega perto. E São João vai dizer que o Verbo divino se encarnou e Ele habitou no meio de nós. E São João deixa bem claro, dizendo assim: e nós o vimos, nós vimos a sua glória. E agora Ele vai se manifestando. Ontem nós vimos, Ele se apresentou dizendo para as pessoas: olhem, é hora de mudar de vida, se convertam, porque o reino dos céus está próximo. Ele está falando com a autoridade de um Deus que está convidando os seus filhos a mudarem de vida. E como é que hoje Ele está se manifestando? Como é que agora, hoje, neste dia, Ele diz assim: olha, é assim que vocês devem me ver. Então hoje, Ele se apresenta como alimento. É Ele que nos alimenta. Ele é o pão do céu. Aí vejam que, nessa passagem do Evangelho, existem 2 coisas aqui que acontecem dentro da missa.
A primeira parte é essa, né? Como eu falei esses dias na missa, quando eu estava celebrando lá a missa do sábado. Ele nos alimenta com a palavra dele, que é o que está acontecendo aqui agora. Ele está nos alimentando com a sua palavra. E aqui aconteceu, né? Depois que Jesus ensinou-lhes, aquela multidão que estava ali, que vocês viram que foram mais de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres, né? Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres, imagine também as crianças. Aí depois que ele ensina, ele diz, olha, esse povo precisa ir embora, precisa se alimentar, mas o povoado está muito longe. Aí agora, o que é que tem aí? Ah, tem pão, tem peixe. Agora ele vai alimentar, que é o que acontece no altar, quando o pão e o vinho se transforma no corpo, na carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus faz o gesto, né? Aqui diz que ele pegou o pão, ergueu os olhos para o céu, deu graças, depois ele partiu o pão, mas aqui está dizendo que distribuiu, ele deu para os apóstolos, e os apóstolos deu para as pessoas. Onde é que acontece esse gesto, se não dentro da missa? Daqui a pouco é isso que eu irei fazer, e todo padre católico é isso que ele faz. Desde uma capelinha bem pequena, aonde ele está celebrando ali com 2 ou 3 pessoas, ou até mesmo uma, há uma basílica de São Pedro lotada, quer seja um sacerdote, um bispo, um cardeal, ou um papa. Esse gesto é feito. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou pegar o pão, as ofertas, e vou fazer esse gesto, oferecendo ao Pai. Depois o vinho, que vai ser transformado, ou seja, transubstanciado. Aquela substância que nós vamos enxergar que é pão, já não vai ser mais pão, é a carne de Jesus. E depois aquele vinho já não vai ser mais vinho, vai ser o sangue de Jesus. Depois vai ser dado para vocês como alimento. Eu fico assim, admirado, né? Deus se torna alimento para nós. Eu acho que a ficha não caiu ainda para os católicos. Não caiu. Porque tem tantos católicos que não se alimentam. E nem lutam para se alimentar. Agora lutam, né, para comer hambúrguer, para tomar sorvete, ainda mais que está calor agora. Mas para comer, Deus, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, que é dado por vós. Como está dizendo na primeira leitura de São João, Deus é amor. Deus manifesta o amor dele, dando a carne dele, a natureza humana, ele nos dá como alimento para nossa salvação. Você vê que tem gente que ainda não entendeu, católicos? Primeiramente, que isso só acontece na Igreja Católica. Porque os nossos irmãos cristãos que não são católicos, eles caíram na tentação que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 6. Qual foi a tentação? Os discípulos estavam ali seguindo Jesus, e Jesus começou a falar que ele é o pão do céu, que ele é o alimento, aquele que come da carne dele e bebe do sangue dele, ele permanece na pessoa
e a pessoa passa a permanecer nele também. Há uma união entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E, infelizmente, alguns discípulos, ou seja, dos 72, 60 se afastaram. Disse que esse homem é doido. Eu não creio nisso. E eles foram embora. E foi isso que aconteceu. Os evangélicos fizeram isso. Eu também não acredito nisso. E foram embora. Abandonaram. Porque muitos dos evangélicos eram católicos. Foram batizados na igreja católica e abandonaram a igreja católica. Deixaram de se alimentar do pão do céu. Eles se alimentam da palavra. Né? Tem até alguns pastores aí que parece que são bons pregadores, porque os católicos estão tudo atrás. Né? Então se alimentam da palavra. Mas não se alimentam da carne e do sangue de Jesus, porque não creem, não acreditam. E ainda que eles quisessem fazer, porque eles fazem uma tal de uma santa ceia lá, que diz que é só para recordar, para lembrar, né? Só para lembrar que Jesus fez lá no passado. Para eles lembra. Para nós não. Para nós está acontecendo, é atualidade. Está ali. Quando eu pronunciar as palavras, meus irmãos, é Jesus Cristo pronunciando as palavras. Ele está na última ceia. Nós estamos no Calvário. A atualização da morte, da paixão de Cristo está acontecendo ali. Ele se dá a nós naquele momento. Nós não estamos fazendo uma recordação, não. Nós estamos ali. Nós estamos no cenáculo, nós estamos no Calvário, está acontecendo isso. Só acontece na igreja católica. Qualquer um de outra igreja cristã que faça, não acontece o que acontece aqui, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer agora. Então, realmente, é só uma lembrançazinha. Eles estão recordando que lá Jesus pegou o pão. E ele ainda usa até suco de uva, né? Era vinho. Não era suco de uva, era vinho mesmo. Aí tem católicos que se contentaram em se alimentar do corpo e do sangue de Jesus, através do pensamento, que é a chamada comunhão espiritual, né? Tem gente que diz, olha, eu não posso comungar, mas meus irmãos, eu comungo espiritualmente. Ah, que vantagem, né? Você comungar espiritualmente. É uma coisa linda. É chique comungar espiritualmente. Não é chique comungar espiritualmente. Olha, primeiramente que a comunhão espiritual, ela acontece para quem comunga. Por quê? Vocês vão comungar agora. Jesus vai estar dentro de vocês. E de mim também, né? Graças a Deus. Eu vou alimentar-me. Naqueles 10 a 15 minutos, Jesus vai estar presente dentro de mim. A carne depois vai ser consumida, esse o sangue pelo meu corpo. E em alguns momentos durante o dia, aí eu vou comungar espiritualmente. Eu dou uma parada. E fico ali com o meu Senhor que eu recebi na Eucaristia. É um exemplo que eu sempre dou. Vamos imaginar que você só coma espiritualmente. Todo dia no café da manhã você vai lá, está todo mundo em sua volta comendo, tomando café, e você senta lá e fica assim, tomando café espiritualmente. Aí meio-dia, o pessoal da sua casa vai almoçar, aí eles estão lá comendo, feijão, carne, tudo, legumes para os vegetarianos. Aí você senta na mesa e faz assim, fica lá. E à noite, para quem janta ou quem lancha. Aí
Você senta lá na mesa, aí todo mundo come e você coma. Coma espiritualmente para ver onde é que você vai parar. No velório, eu ainda vou lá fazer a exéquia para você. Quem não pode receber, resolva a sua situação. Se você está em pecado mortal, vai confessar. Porque ninguém pode comungar em pecado mortal. E se você está vivendo uma irregularidade, vai resolver essa irregularidade e pare de ficar com essa história que eu estou comungando espiritualmente. Você vai morrer. Ou melhor, você já está morto. Me desculpe eu dizer assim. Quem não comunga está morto. É um cristão morto. Porque a tua alma está morta. Porque quem nos alimenta, quem alimenta a nossa alma, é o corpo de Jesus, é o sangue de Jesus. Católico morto. Vou repetir. Quem não comunga, e eu não estou dizendo que é para, se você está em pecado mortal, não estou dizendo que é para você comungar, não, vai resolver a tua vida. E se você está com alguma situação de irregularidade, vai resolver também. Eu estou dizendo para você comungar, mas resolva primeiro isso, não vá comungar sem resolver, porque senão você vai estar tomando a sua própria condenação. Mas estou fazendo isso para que você sinta a vontade, e sentindo a vontade, resolva a tua vida. Porque quem não comunga está morto. É um cristão católico morto. Porque os nossos irmãos que já estão lá, já estão fora, eles já estão mortos mesmo. Não se alimentam. Quem não comer da minha carne, diz Jesus, e quem não comer do meu sangue, e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Jesus disse, não terá. Quem não comunga não vai ter vida eterna. Eu estou falando para os católicos. Tá bom. Ou seja, como eu sempre digo, tá ruim. Não tá bom, não. Tá ruim. Não compreendeu nada. Vocês se recordam de um canto tão lindo, que pelo menos quando eu era criança se ouvia cantar. Olha só. Comei, o pão é meu corpo imolado, por vós, perdão para todo pecado. Comei, tomai em meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Se alimenta aqui para se alimentar lá. Não sei como é que vai se dar isso, mas ele falou, está falado. Porque a nossa união com Deus vai ser tão grande que já vai ser o nosso próprio alimento. Esse pão que ele está dizendo, olha o que a letra da música diz. Comei é meu corpo imolado, imolado na cruz, imolado no altar de Deus. Tanto que quando nós sacerdotes estamos ali consagrando, era para nós estarmos vivendo o drama da última ceia de Jesus, a tristeza que estava dentro de Jesus, porque Judas iria traí-lo, a tristeza por saber que as pessoas não iriam querer saber da sua morte, não iriam aceitar a sua morte, a tristeza do Calvário, a tristeza das dores da cruz, quando ele estava ali crucificado, os escárnios daqueles soldados. É assim que quando nós estamos celebrando a missa, nós sacerdotes deveríamos estar nesse momento, e vocês deveriam estar vivendo o mesmo drama do sofrimento de nosso Senhor. Então, na hora da consagração, fica tudo perdido, olhando para cima e olhando para baixo, conversando e amaciando cachorro.
e perdemos isso. E até nós perdemos sacerdote, porque a gente fica distraído também. Padre Pio não se distraía, nem o cura Darcy e muitos outros sacerdotes da igreja. E a outra música, né? Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem na marcha para o céu. Eis o pão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem na marcha para o céu. Desculpe eu falar assim, a maconha não alimenta ninguém para o céu, é para o inferno. E todo tipo de droga que alimenta e que nos leva para o céu é o pão de Deus. A gente encontra esses jovens por aí dando a vida por uma maconha. Mas nós não encontramos mais os jovens dando a vida para se alimentar com o pão do céu. E assim se encerra a homilia de hoje. E eu digo uma coisa para vocês. Rezem por nós, sacerdotes. Porque esse mandato Jesus deu aos sacerdotes. Ele deu aos bispos, aos seus sucessores e aos sacerdotes, seus colaboradores. Assim como vocês casados são tentados no adultério, nós também, sacerdotes, somos tentados também no nosso celibato. Então eu quero dizer para vocês, rezem por nós, padres, para que nós não venhamos a trocar o altar por uma cama. Vou repetir. Rezem para nós, padres, não trocarmos o altar de Deus por uma cama. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.